E aí, fiel sofredor, tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo certo. E vamos falar hoje sobre algumas notícias aí do nosso Corinthians, as últimas notícias atualizadas. Então, deixa o seu like aí, se inscreve no canal para ficar sempre por dentro dessas notícias do Corinthians, sempre atualizadas. Então, bora lá. Vamos começar falando aí de reforços. Bom, e com toda certeza o Corinthians sempre busca os reforços pontuais. Isso porque a grana tá escassa. Duílio, que vai assumir o cargo de presidente do Corinthians no dia 4, já chega com problemas. Óbvio que já conhecendo isso, já que também fazia parte já da diretoria do Corinthians nesse mandato de Andrés. Bom, e ele busca um primeiro reforço aí pro ataque. Com a saída de Bozelli e as características únicas de Jô, o Corinthians busca contratar um centroavante diferenciado, um atacante, não literalmente um centroavante, mas um ofensivo que jogue tanto pelo lado, que consiga fazer pelo meio. Bom, um nome certo ainda não tem. A comissão técnica avalia que precisa de um jogador para o ataque que tenha mais velocidade e mobilidade, deslocando-se com frequência. O que é, basicamente, para mim, contratar um jogador com características diferentes do jogo, que tem mais aquela característica de pivôzão, que segura mais, faz o pivô, é um pouco mais lento, mas também tem a vantagem das bolas aéreas. E o Corinthians, de certa forma, conta com Léo Natel e Gustavo Mosquito para essa função até o momento. E tem alguns nomes que podem retornar, que deve retornar ao Corinthians, e pode ser esse primeiro reforço, essa válvula de escape. E um que com toda certeza aí pode ser uma opção, mas não quer dizer que realmente vai voltar, é Janderson. É um que tem exatamente essas características. É certo que ele não teve uma boa primeira passagem, uma primeira impressão boa com a torcida, mas ele pode ser aí uma válvula de escape, já que pertence ao Corinthians e não teria que desembolsar R$ 1 para trazê-lo. Mas não é certeza que de fato ele vai retornar ao Corinthians. E com isso a galera cita diversos nomes que podem vir para o Corinthians. Tem o tal do Gabriel, que joga lá no Independente Del Valle. Muita gente fala até mesmo de Thiago Galhardo. Fala do Pedro Rocha, cita diversos jogadores. Tem aquele Germano Cano lá do Vasco. Muita gente cita muitos nomes, mas ainda nada passa de especulações. E hoje o Corinthians terá uma estreia no último jogo de 2020. Diante do Botafogo, Gemerson deve finalmente estrear pelo Corinthians. Foi contratado em novembro e o zagueiro terá sua primeira oportunidade hoje. Ele se beneficia aí da suspensão de Bruno Mendes, que levou o terceiro cartão amarelo contra o Goiás, e vive um momento melhor nos treinamentos do que Marlon. E com isso, essa será a 7ª dupla de zaga diferente em 2020. Essa estreia já era para ter acontecido muito antes, né? Era para ter acontecido dia 22 de novembro, isso contra o Grêmio. 2 dias antes do jogo, ele acabou contraindo o vírus, o Covid, então ele acabou ficando de fora e não tinha muito o que fazer. Entrou o Marlon não se destacou tanto, o Bruno Mendes melhorou, voltou, ficou de titular e agora finalmente Gemerson tem a sua primeira oportunidade. Mas não é a única mudança para o jogo de hoje. Tem uma mudança também na parte defensiva, mas não é nem o Gil, nem Fagner, nem Fábio Santos. Estamos falando aí, obviamente, do gigante. O gigante Cássio continua fora por conta da pancada, precaução, não tem para quê, né? Adiantar o processo, mesmo tendo feito todos os exames e não tem saído com nenhuma lesão. Walter é o titular na partida de hoje e com toda certeza a gente pode ficar bem tranquilo que o Walter também é um monstro. E continuando falando de reforços e saídas, uma coisa liga a outra. Bom, em entrevista, diretores do Corinthians deram mais uma explicação de certa forma, um dos reais motivos ou um dos vários motivos com que fizeram que Mauro Bozelli chegasse ao seu fim no Corinthians. Com toda certeza, o salário alto e a sua idade um pouco elevada pesaram na decisão, mas tem algo a mais, ou no caso, alguém a mais que também fez com que Bozelli saísse do Corinthians. Ele praticamente tirou, de certa forma, o Bozelli do Corinthians. Pelo custo-benefício, não compensaria ter ele no elenco.
E por mais que seja ainda muito jovem, ele já tem um papel aí, né, mano? Uma cobrança até que grande em cima dele. Estamos falando do Cauê. O moleque que vem tido bons momentos na seleção, fez gol, acabou não vencendo ontem o campeonato paulista, né, sub-20, em que enfrentamos o Palmeiras e acabamos perdendo nos pênaltis, mas ele até que teve um destaque. E mais uma vez, ele tem um papel fundamental, isso até mesmo no time principal. Mas vamos entender por que isso. Basicamente, manter o Bozelli no elenco custaria caro, e muito caro, e mesmo com toda a experiência que teria como bagagem, preferiram que o Bozelli fosse um pouco aí descartável e já começam a pensar em Cauê para a próxima temporada. Como eu disse, o Corinthians busca de fato reforços, mas o jovem Cauê pode pintar no time principal do Corinthians. Isso porque o Mancini já vê com bons olhos trazer o jovem para o time principal, pegando experiência aos poucos e também se tornando ali um dos pilares do Corinthians. Então pode-se dizer que o Cauê tirou o Bozelli do Corinthians, foi um dos motivos pelos quais não fizeram tanta questão de manter o argentino no elenco. E com isso, anima-se o jovem, que deve ter uma oportunidade neste novo ano. E é isso aí, fiel sofredores, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, fico extremamente agradecido, conto com o seu apoio que é de extrema importância, se inscreve no canal, deixe um comentário, deixe um like, envie também em grupos, envie aí para alguns amigos que também gostam do Corinthians e querem ficar sempre atualizados, manda lá, conto com o seu apoio mesmo, tamo junto e é nóis, vai Corinthians!